E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução do problema 9, logo após a vinheta. Bem, pessoal, esse problema nos diz o seguinte. Uma peça de acrílico obtida pela composição de um cubo e uma pirâmide quadrangular reta está com água até uma altura de 3 cm, conforme a figura 1. Girou-se a peça em 180 graus, invertendo a sua orientação conforme a figura 2. A gente colocou ela de cabeça para baixo. Qual é a altura H da coluna de água após o giro? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem que lembrar de algumas coisas que são importantes. Que é como é que se calcula o volume de um bloco qualquer. O cubo ele é um bloco. Tá? E como é que se calcula o volume de uma pirâmide. Então como é que se calcula o volume de um bloco? É a área da base vezes a altura. E como é que se calcula o volume de uma pirâmide? Isso que eu falo é para qualquer pirâmide, tá? Não precisa ser de base quadrada, não. Vai ser a área da base dessa pirâmide vezes a altura, só que aí dividido por 3, né? Então essas fórmulas aqui elas são importantes para a gente poder resolver a questão. Em um primeiro momento, quando você analisa, pode parecer um pouco estranho, né? Porque você não tem essa área da base. Olha aqui a figura. Eu não tenho quanto mede esse comprimento e nem tenho quanto mede esse comprimento. E se eu soubesse, por exemplo, que aqui é 2, aqui é, sei lá, é um cubo, né? Então teria que ser 2 também. Então eu faria simplesmente 2 vezes 2, né? Então a gente não tem essa medida de cara. Só que aqui tem uma observação. Olha essa medida vertical que foi dada aqui. Ó. Essa medida vertical aqui que foi dada, concorda que ele significa a aresta desse cubo, porque o cubo é esse daqui, né? Que eu tô... Epa. O cubo é esse daqui, ó. Estou grifando de vermelho. O cubo é formado por isso daqui, tá? Então a gente sabe que a aresta do cubo lá é 4, então todas são 4, né? Eu já posso afirmar que aqui embaixo também mede 4 centímetros e que aqui também mede 4 centímetros. Só que a altura do nível da água não está até o 4 lá em cima, né? Só está até o 3. Então a água só ocupa até essa altura aqui, ó. Até essa altura. Então aquele 4 lá eu vou apagar lá no fundo, ó. Porque só interessa até esse ponto aqui. Ó. Então vamos descobrir qual é o volume de água que a gente tem aqui dentro. Concorda? Eu vou descobrir qual é o volume de água que eu de fato tenho ali na primeira figura. Isso é um bloco, não é um cubo, porque vai ser 4 por 4 por 3, não é um cubo, mas é um bloco. E o volume do bloco é a mesma fórmula do volume do cubo. Então vamos lá, qual é o volume de água que a gente tem? Não sei nem se falou que era água lá. É água, né? Qual é o volume de água? Do líquido, né? Seja ele qual for. É a área da base, que é 4 vezes 4, vezes a altura, que é 3. Então, o volume de água que a gente tem, 4 vezes 4 dá 16, né? E 16 vezes 3 vai dar 30, 48, né? 48. Como está medido em centímetro, então centímetros cúbicos. Então, esse é o volume de água que a gente tem. Note que quando a gente coloca de cabeça para baixo, o volume de água não vai mudar. Eu não coloquei nem mais água lá dentro, nem eu retirei água lá dentro. Então, o volume que tem aqui dentro dessa figura, eu já sei que é 48 centímetros cúbicos. Isso vai ser importante para a gente conseguir resolver a questão, tá? Então, eu estou vendo que a pirâmide está completamente cheia, concorda? A pirâmide, de cabeça para baixo, está completamente preenchida. Então, eu vou calcular qual é o volume dessa pirâmide. Porque na figura 2, a gente vê que a figura 2 ela é formada por duas figuras, aqui do ponto de vista de água, tá? A gente tem uma pirâmide, que está completamente cheia. E a gente tem um bloco que não está completamente cheio, né? E o bloco vai ser só esse pedacinho aqui, ó, que eu estou grifando de vermelho. Esse pedacinho aqui vai ser o bloco. E a gente vê que ele não está completamente cheio.
Concorda? E abaixo dele tem uma pirâmide. A pirâmide está completamente cheia. Então, primeiro eu vou calcular o volume dessa pirâmide para saber quanto já tem de água ali embaixo, para ver quanto resta de água para cima. Aí isso vai me ajudar a achar essa altura, tá? Então, vamos lá. Como é que se calcula o volume de uma pirâmide? Aqui a primeira coisa a se notar é que a área da base da pirâmide é a mesma área da base do cubo. Que a pirâmide está em cima do cubo, em cima de uma das faces do cubo. Então, quando eu for calcular o volume dessa pirâmide, que é a área da base vezes a altura por 3, a base é 4 vezes 4, é a mesma do cubo. E a altura dela foi dada lá na figura. Não foi dado diretamente, mas a gente encontra sem muita dificuldade, né? Porque, ó, como toda a altura é 7, do chão até o ponto mais alto, e o cubo tem a aresta 4, então quer dizer que esse pedacinho verde aqui, ó, eu estou tracejando, que a altura da pirâmide vai ser 3, né? 3 centímetros. Então a gente já sabe que a altura da pirâmide é 3. Então eu vou colocar aqui, ó, a área da base vezes a altura, que é 3. E aí da própria fórmula, né, do volume de pirâmide, precisa dividir por 3. Aí esse 3 corta com esse. Então a gente tem que o volume da pirâmide, que está completamente preenchido, é 4 vezes 4, 16 centímetros cúbicos. Qual é a consequência disso? É que para esse bloco, a gente tem aqui que se o total é de 48 centímetros cúbicos e já tem 16, então para esse bloco aqui a gente tem que resta para ele ser preenchido por 32 centímetros cúbicos. Por que 32? Porque 48, se eu tirar 16, fica 32. Agora? Então, o bloco que está ali, que eu grifei de vermelho, esse bloco aqui, ó, que eu grifei de vermelho, ele está preenchido por 32 centímetros cúbicos. Então, agora eu vou descobrir qual é a altura de água nesse bloco, tá? Ó, essa que eu vou tracejar de azul aqui agora, ó, aqui onde eu estou tracejando de azul. Essa altura é a que eu vou encontrar, beleza? Para não confundir essa altura com esse H que está sendo perguntado, eu vou chamar essa alturazinha de X aqui, tá? Então, vamos lá. Como é que se calcula o volume do bloco? Área da base vezes a altura. Então, vou usar a mesma fórmula de sempre. Área da base, 4 vezes 4, vezes a altura. Só que a altura agora eu estou dizendo que é X, né? E eu já sei que esse volume aqui tem que dar 32. Então, aqui, ó, esse 4 vezes 4, que é 16, eu vou passar para o outro lado dividindo. E aí eu simplesmente acho quanto é a altura. Então, essa altura X vai ser igual a 32 por 16, né? Dá metade, né, pessoal? 2. Então, essa altura X é 2 centímetros, tá? Aí você vai dizer, a pessoa não tem essa alternativa 2. Já concordo, porque o que está sendo pedido para a gente é esse Hzinho aqui, ó. Eu estou circulando de laranja. E note que esse Hzinho aqui, ele é a altura que eu acabei de encontrar, que é o 2, mais a altura da própria pirâmide, né? A altura da pirâmide eu já sei que vale 3. E agora eu descobri que esse pedacinho X vale 2. Então basta a gente fazer aqui 3 mais 2. A gente vai ter uma altura total de 5 centímetros, tá? Então é isso. Nossa alternativa correta é a letra C. Pessoal, se tiver ficado alguma dúvida, se você tiver resolvido por outro caminho, posta aí nos comentários, tá? Então, valeu, um abraço e até a próxima questão.